Amém. Boa noite, pessoal. Vamos hoje para a nossa terceira aula aí do módulo Lei e Graça. Vamos estar orando para a gente começar? Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos, nós louvamos aqui o seu nome, Jesus. Nós apresentamos essa aula diante de ti, nós te convidamos, Senhor, vem, participa aqui conosco, ministra os nossos corações e mente essa noite, Pai, que teu Espírito Santo possa abrir os olhos do nosso entendimento e que a revelação da tua palavra, a revelação acerca de quem tu és, esteja nas nossas vidas essa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus, usa a minha vida, Senhor, para falar, Senhor, que nós possamos ter um entendimento acerca daquilo que é a tua graça, em nome do Senhor Jesus, Pai, que toda a parte técnica aqui, internet, luz, os equipamentos, tudo venha funcionar, em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos proteja nessa aula, é assim que nós oramos essa noite, amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus, vocês estão me ouvindo bem, galera? Eu tô. Glória a Deus, vamos lá. E lembra de interagir, hein? Isso aí, ó, joga uns joinha que eu tô vendo aqui, joga uns negocinhos aí, os confetinhos, faz pergunta no chat, se não der para abrir o microfone. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Aí, ó, explodindo o trem ali, ó, isso aí. Glória a Deus. Participa aí comigo. Quando você estiver vendo a tela, vocês me avisam. Vendo? Show de bola. Amém, ó. Tô falando no mudo, não vai dar certo. Bom, pessoal, 2 semanas atrás aí, né, nós começamos o módulo. Então, falando sobre lei e graça. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, que vamos falar sobre os efeitos da graça nas nossas vidas, os efeitos práticos aí, né? Bom, antes da gente avançar, gosto de trazer uma recapitulação aí, não sei se todos que estão aqui hoje estiveram, né, puderam acompanhar as últimas aulas, então, de forma bem rápida e sucinta, se você perdeu, não esquece de assistir depois aí as aulas gravadas, mas, de forma resumida, nós começamos falando da lei, né, e aqui eu trouxe 4 pontos de resumo, né, principais do porquê a lei foi dada. O primeiro deles, motivo, né, é revelar a santidade de Deus e apontar os padrões de justiça que o Senhor espera para a gente, né, então a lei, ela foi dada com esse motivo, para o povo de Israel lá, através de Moisés. O segundo motivo é para mostrar a necessidade de um Salvador, revelar a nossa falha humana, né, nós somos seres humanos, somos falhos, nós viemos, né, da linhagem de Adão, por conta do pecado, todos nós somos pecadores, então a lei, ela serviu também para apontar isso, que nós, seres humanos, somos falhos e que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Jesus, nas nossas vidas. O terceiro motivo é para manter a ordem civil, moral, espiritual do povo, né, então a lei, ela traz aí os padrões de conduta aí de todas essas esferas, né, como lidar com o próximo, como lidar ali com os rituais religiosos, né, daquela época, sacrifícios e tudo mais. E o quarto é profeticamente apontar para a vinda de Cristo e para toda a sua obra redentora, né, a gente viu aí nas aulas passadas, a lei, ela acaba que era uma sombra do que estaria por vir, né, que era Jesus, então tudo que ocorria ali, todos os rituais, né, cerimoniais ali, religiosos, apontavam para Cristo, apontavam para o sacrifício de Cristo, amém? E aí, na última aula, na aula 2, né, nós vimos sobre o que é graça. Então, nós vimos o que é lei, e agora nós vimos o que é graça. E aí, de forma resumida também, o que é graça, né? O primeiro ponto aí, qual o significado de graça? É o favor imerecido de Deus. A graça nada mais é do que a manifestação aí do amor e da misericórdia divina, que é concedida de forma gratuita. Amém? Nós não somos merecedores, mas o favor de Deus está sobre as nossas vidas. O ponto 2 foi qual é a importância da graça, que nós vimos. A graça, ela leva, né, nós cristãos aí a ter uma vida de obediência, uma vida de santidade, mas não por uma imposição, mas como um fruto de um coração transformado. Amém?
E o terceiro ponto que nós vimos na aula passada também é se o fim da lei é o fim de todas as leis. A gente tem esse texto, né? Porém, nós vimos também que não, né? As leis ainda estão, né, ativas aí, as leis são válidas, né? As leis aí, por exemplo, do nosso país, a Constituição, as leis morais e tudo mais. Jesus, ele cumpriu completamente a lei, né? A lei dada a Moisés, e ele se tornou o sacrifício perfeito que a lei exigia. Era impossível para qualquer ser humano cumprir a lei, porém, Jesus, né, como homem, ele sendo Deus, se fez ali, veio como homem, ele cumpriu essa lei, e aí o fim da lei tem o sentido dessa substituição, né, da antiga aliança, que era baseada na lei, e pela troca aí para a nova aliança, que agora é em Cristo. Amém? E o quarto motivo, quarto ponto, aliás, perdão, foi como nós acessamos essa graça. Né, entendido que é um favor imerecido, que nos leva a esse lugar de salvação e de obediência a Deus, em Cristo Jesus. Então, como acessamos? Acessamos único e exclusivamente por meio da fé em Cristo Jesus. A graça ela é acessada pela fé em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar aí um pouco sobre a manifestação da graça de Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida já sobre as aulas anteriores? Se quiser colocar aqui para a gente, se ficou com base nos resumos, se ficar alguma ponta aí para a gente avançar. Deixa eu ver aqui. Se não, amém. Amém. Então vamos. Bom, aqui eu quero começar falando um pouquinho sobre a manifestação da graça antes do período da lei. Que é basicamente a graça do Senhor, ela não começou ali no Novo Testamento, né? Ela já estava presente aí na Antiga Aliança, desde o início da história da humanidade, né? A gente consegue ver a graça lá em Gênesis, a gente consegue ver, por exemplo, a graça expressa ali na vida de Caim e Abel, né? Deus foi gracioso ali ao não destruir Caim, por exemplo. Ele até, né, o texto que eu trouxe aqui, Gênesis 4, Deus oferece a oportunidade de Caim se arrepender e de não ser dominado pelo pecado, né? Gênesis 4, 7, a Bíblia diz, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, temos aí a misericórdia, né, de Deus, a graça de Deus sendo manifesta aí já lá em Caim, no início de tudo, ali com Gênesis, né? A graça de Deus também a gente pode colocar, né, como Adão e Eva, né, após eles cometeram o pecado ali, o Senhor sacrifica aquele animal, a gente falou isso nas aulas passadas também, e ele pega e faz roupas, né, com as peles do animal, já apontando ali também para o sacrifício de Cristo, né, matando um animal ali, cobrindo a nudez do homem, né, de Adão e Eva, cobrindo a nudez deles, também já é a manifestação da graça de Deus. Aqui um outro exemplo também é a escolha de Noé, né, a terra estava toda cheia de maldade, e aí o texto diz, né, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, em Gênesis 6, 8. Então, Deus usa a vida de Noé, Deus escolhe a Noé ali para construir a arca, para ser essa pessoa ali, né, junto com sua família, que iria, através da arca, e colocar todos os animais ali e recomeçar toda a humanidade, né? Então, a graça também manifesta ali na vida de Noé. E aqui eu trouxe também Abraão, né, a graça de Deus também manifesta na vida de Abraão. Abraão, né, ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Ele não foi escolhido porque ele era alguém perfeito, mas sim pela graça, né, pela misericórdia de Deus. Ele acabou se tornando essa figura ali, né, do pai da fé, o pai de muitos povos, né, através da vida dele ali, depois todas as famílias abençoadas, né, a promessa que a gente viu sobre a vida de Abraão. Isso não tem nada a ver com os méritos de Abraão, é mais um sinal, né, mais uma amostra da manifestação da graça de Deus, amém? E aqui até Romanos 4, versículo 3, a Bíblia diz, né, porque o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, a graça de Deus sobre a vida de Abraão, amém? E aí, queria falar um pouquinho da graça manifesta também no período da lei. Durante o período da lei, né, a graça de Deus ainda estava presente, embora muitas vezes, né, fosse percebida através do sistema sacrificial ali, que eles tinham aquela prática, né, tinha que trazer o animal perfeito, era avaliado pelo sacerdote, ocorria o sacrifício, o sangue do animal ali era aspergido, e aquele sangue trazia ali a purificação momentânea, né, e passageira para aquela situação,
também nós vemos que o fato disso ser possível de ser acessado através desse animal também tem a ver com a manifestação da graça de Deus. Por mais que os sacrifícios, né, não podiam purificar completamente o pecado, eles já estavam apontando para o sacrifício perfeito, já estavam apontando para Jesus que haveria de vir. Hebreus 10, versículo 1, a Bíblia diz, né? Porque a lei, até o texto que eu mencionei ali atrás, né? Porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, e não a imagem exata das coisas, nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que ano após ano se oferecem, aperfeiçoar que a eles se acheguem. Então, quer dizer o quê? Que eles só estavam vivendo essa sombra do que viria a acontecer posteriormente com Cristo, né? Que eles iam continuar ano após ano fazendo essa mesma prática e não seriam aperfeiçoados por completo. Amém? E aí eu trouxe até outros pontos aqui, né? Toda a história, né, do povo ali, desde a libertação do Egito, o povo indo para o deserto, aí de fato eles recebendo a lei, né, através de Moisés lá e tudo mais, a gente vê a manifestação da graça de Deus sobre a vida deles. Por exemplo, a coluna de nuvem que o Senhor colocava, que os acompanhava ali no deserto, durante o dia, os protegendo do sol. Isso é a manifestação da graça de Deus. A coluna de fogo que vinha durante a noite também, que os protegia do frio, que ajudava ali a iluminar e tudo mais, também é a manifestação da graça de Deus no período da lei sobre o povo. A água, né, que brotava ali da rocha, o maná que caía para eles, tudo isso tem a ver com a manifestação da graça de Deus. As codornizes, né, o povo tinha tudo, Deus salvou eles viram diversos milagres, viram o mar sendo aberto, tinha um maná que caía todos os dias ali, eles simplesmente colhiam daquele alimento, e eles reclamavam, queria carne e tudo mais, então o Senhor ainda envia codornizes para eles, envia carne para eles, mais uma manifestação aí da graça do Senhor, e as roupas, né, sandálias deles, que durante 40 anos eles caminhando no deserto, essas roupas, né, e as sandálias não se desgastaram. Tudo isso aponta também para a manifestação da graça de Deus. Amém? E aí eu trago também um personagem, né, que está dentro do período da lei aí, que é o nosso conhecidíssimo Davi. Embora Davi ele tenha falhado, a gente conhece a história de Davi, né? Davi erra, Davi comete adultério, comete homicídio. Ele, apesar de tudo isso, de ser essa pessoa, ele experimentou a graça de Deus. Quando ele se arrependeu, Deus perdoou ele, restaurou ali a posição dele como rei de Israel. Então, a graça de Deus ela é evidenciada através da vida de Davi. Amém? E aí eu trouxe o Salmo 51, o verso de 1 e 2, né? A Bíblia diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É um salmo que aponta aí o arrependimento de Davi. Amém? Glória a Deus, gente. Amém. Tem Raabe também, ó, a Cris comentou isso aí. A gente conseguiria ver a manifestação da graça de Deus em muitos, né, dos personagens bíblicos aí durante toda a Bíblia, na verdade, né? Glória a Deus. Raabe também é a manifestação da graça de Deus, né? Ela acaba ali fazendo até parte da linhagem, né? A gente consegue ver o nome de Raabe depois, posteriormente, lá em genealogia. Então, alguém que estava ali, né? Uma prostituta fadada ali, talvez a talvez não conhecer Deus, né, dentro desse contexto, a gente vê a manifestação da graça de Deus sobre a vida dela e ela vive tudo que vive, né? Glória a Deus, bem lembrado. Amém. E aí, eu trouxe aqui a manifestação da graça no período da graça. O período da graça, ele começa aí com a vinda de Jesus Cristo, né, e a sua obra redentora. A graça, ela é completamente revelada em Cristo agora, né? A vinda de Jesus em si é a manifestação da graça, né? E ele veio aí justamente para isso, para trazer perdão aos pecadores, para oferecer essa nova aliança, né? Que tem a ver com a sua morte e ressurreição, cumprindo tudo aquilo que a gente viu, né? Que a gente estudou aí na lei, cumprindo esse sacrifício perfeito que era exigido para que houvesse essa purificação através do sangue. Então, Jesus vem, derrama o seu sangue e ele é a completa manifestação da graça de Deus, né? E aí o texto de João 1, versículo 17, a Bíblia diz, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aí tem o texto, né, conhecidíssimo aí de João 3,16, que porque Deus amou
Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí eu trago aqui também já uma conexão lá com Isaías, né? Isaías estava lá no período da lei, né, no Antigo Testamento, porém ele já estava profetizando, né, a vinda do Messias também. Acredito que os profetas eles tinham essa compreensão não por completa, mas no apontamento do que haveria de vir, né, do Messias que haveria de vir, dessa manifestação completa da graça de Deus, né? E aí é o texto, até o próprio texto que o próprio Jesus, depois ele menciona, né? A Bíblia diz, né? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Ele enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Aleluia. Então aqui a gente tem Isaías profetizando esse texto, né, sobre Jesus, sobre a vinda do Messias, e posteriormente lá no Novo Testamento, perdão, eu não anotei a referência aqui, mas nós temos Jesus citando esse texto. E ele declara esse texto da mesma forma que está profetizado aqui, né, que o Senhor me ungiu para... E é incrível, né? Então Jesus ele veio para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para restaurar, e ele é a manifestação completa da graça de Deus, amém? Que está disponível a nós hoje, né? E aí, voltando até um pouco lá na aula passada, como nós acessamos isso? Como nós acessamos esse Jesus? Através da fé, amém? Glória a Deus, a fé nesse sacrifício, a fé nessa obra redentora, esse é o plano redentivo do Senhor, né? É o centro aí da mensagem do Evangelho, né? A vinda do nosso Senhor Jesus, morrendo no nosso lugar, sendo esse sacrifício perfeito, substituindo todos os outros sacrifícios e trazendo essa possibilidade de nós sermos salvos, curados, libertos, transformados e por aí vai. Amém? Glória a Deus. E aí eu trouxe um personagem, né, como nos outros também, eu trouxe o apóstolo Paulo. Paulo é um grande exemplo aí do Novo Testamento, né, da Nova Aliança, da manifestação da graça de Deus. Paulo, né, acho que todos conhecem a história, ele foi aquele cara que era religioso ali ao extremo, ele perseguia os cristãos, ele caçava os cristãos, matava os cristãos, né, e ele foi simplesmente alcançado aí por Jesus, alcançado pela graça de Deus, quando ele estava indo aí na sua jornada até Damasco, né, indo atrás perseguindo os cristãos. A vida dele foi radicalmente, né, completamente transformada, e acaba que ele se transforma aí num dos maiores apóstolos, né, proclamadores aí da palavra de Deus, proclamando a graça de Deus, né, sendo esse que prega esse Jesus ao qual ele teve esse encontro, né, que prega a graça de Deus. Aí, 1 Timóteo, né, capítulo 1, perdão, versículo 15 e 16, Paulo ele declara, né, falando isso para Timóteo, né, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aqui Paulo falando dele mesmo, né? Mas por isso me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha só, então ele teve esse entendimento de que a vida dele se tornou esse exemplo, né? Ele foi ali, nas palavras dele mesmo, né, o pior dos pecadores, o cara ali que mais perseguiu os cristãos naquela época, se torna o principal também pregador daquela época ali, espalhando a mensagem de Cristo, né, espalhando essa palavra de graça para os gentios e para todos os lugares onde ele vai. Amém? Glória a Deus. Este é o nosso apóstolo Paulo. Alguma dúvida até aqui, gente? Falem comigo. Cadê o chat que eu perdi? Aqui. Amém. Glória a Deus. Amém, tá tranquilo, Dino. Amém. Então vamos lá. Aí, próximo tópico, eu trouxe aqui como ensinamentos da graça. O que a graça
eu usei esse termo que eu vou mostrar por conta do próprio texto que diz essa palavra, né? O texto de Tito, que está aqui. Eu vou ler o texto, eu coloquei aqui algumas cores, até para linkar os pontos que eu quero falar agora, né? Quero falar sobre esses 8 pontos aí, sobre a manifestação prática da graça de Deus nas nossas vidas, né? Então, nós entendemos o que é a graça, nós entendemos quem é a graça, né? Vamos dizer assim, a vinda de Jesus, a obra de Jesus, e nós entendemos que para acessar essa graça, nós precisamos ter fé. Fé em Jesus, fé nesse sacrifício, né? E aí, como que isso afeta as nossas vidas de forma prática? Esse é o centro dessa aula, né? Como que isso muda, transforma a nossa vida, o nosso entendimento, para a gente viver isso de forma cada vez mais completa, né? Então, vamos lá, eu quero ler com vocês Tito, capítulo 2, os versos de 11 a 14. A Bíblia, ela diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar. Aleluia. Esse texto, assim, para mim, estudando, né, sobre esse tema, acho que é o texto que eu encontrei, assim, mais completo, que vai, né, desses 3 versículos, tanto é que tá esse monte de cor aí, é possível de expressar, né, tantas coisas, tirar tantas lições. E aí, como eu disse ali no tópico, né, o que a graça nos ensina? O próprio texto fala isso, né? Aqui no verso 12, eu deixei em negrito, né? Ela nos ensina. E aí ele vai discorrendo o texto. E aí eu elenquei esses 8 pontos aqui, né? Coloquei até aqui a parte do texto e a cor aqui, fazendo jus, né, ao ponto. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a salvação e a justificação, sobre a libertação do pecado e do medo, sobre a força em meio às dificuldades, a esperança e a vida eterna, a transformação de vida, né, ou seja, a santificação, falar sobre relacionamentos, a capacidade de perdoar e de amar o próximo, a capacitação para as boas obras e o acesso a Deus e vida de oração. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, primeiro, salvação, né, barra justificação aí, é o que a gente já vem falando aí até durante a explicação do que é a graça e como ela se manifesta, né, desde as últimas aulas. Eu acho que esse é o mais lógico, né, dentro da explicação. A graça é o meio pelo qual nós somos salvos. É o que de fato aponta, né, que nós não temos como conseguir ser salvos por nós mesmos. Não importa a obra que nós fizermos, não importa nada disso. É um dom gratuito de Deus. A salvação é a manifestação da obra, que é de graça. O Senhor, ele nos deu, apesar de nós não merecermos, nós nunca, jamais, em hipótese alguma, conseguiríamos alcançar essa salvação por nós mesmos. Amém? Efésios 2, verso 8 e 9, deixa isso bem claro, né? Que é o mesmo texto que a gente usou lá para falar de como acessar, né? Que é pela fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é basicamente isso. Nós somos salvos hoje por conta da graça de Deus, e nós, por meio da fé, acessamos esse lugar de salvação. A fé em Jesus Cristo e na obra dele, aceitando o sacrifício dele e passando a ser filho, ser adotado ali, clamar Abba e tudo mais. Amém? Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus. A justificação pela fé, né? Deus, ele nos declara justo diante dele, não por nossas obras, mas porque cremos em Cristo, né? Acaba que é até redundante, né? Salvação e justificação tem a ver basicamente a mesma coisa, né? Justificação é ser justificado. Nós agora podemos dizer que somos justos porque Deus nos justificou, ou seja, ele nos salvou, ele nos tornou justos. Amém? Está aqui? Alguma dúvida com as palavras? Tranquilo? Tranquilo? Glória a Deus, então. Ninguém falou? Amém. Romanos 3, né, verso 24, diz, né, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Amém? Então, justificados gratuitamente, né? A salvação e a justificação aí são bem paralelos, bem similares. E aí eu trouxe um exemplo aqui, né? O ladrão na cruz. A passagem ali quando Jesus está crucificado, né? A gente conhece o texto ali, tem 2 ladrões. Está em Lucas 23. Basicamente, esse ladrão ele não teve tempo nenhum para fazer nada, então, só para exemplificar isso, né? E ele acabou recebendo a promessa de Jesus ali de salvação, né? Você estará comigo hoje no paraíso e tal. Então, isso aí aponta e mostra, né, que não é necessário, né, fazer nada, nada, mesmo que fizéssemos algo, nada do que fizéssemos seria suficiente para alcançar isso. Amém? E aí, um efeito prático, né, que nos livra da tentativa de ganhar a salvação por mérito próprio e nos dá essa segurança em Cristo. Ou seja, ficar correndo atrás da salvação, fazendo coisas, é uma perca de tempo, né? Porque a salvação, ela vem pela obra de Jesus e nós acessamos pela fé. Amém? Glória a Deus. Na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre, aprofundar um pouquinho nessa parte aí da questão do mérito. Mas, cena para os próximos capítulos. Amém? Tranquilo? Sobre salvação e justificação? Faz um joinha aí, reage aí. Aí, glória a Deus, ó. Isso aí, me ajuda aí, gente. Aleluia. Então, vamos para o próximo. Ponto 2. Libertação do pecado e do medo. Ou seja, a graça, ela nos dá o poder para vencer o pecado e viver sem o medo da condenação. Romanos 6, no verso 14, a Bíblia diz assim, ó, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o medo, às vezes, ele traz essa incerteza, né? Essa falta de confiança. E aí, quando nós entendemos que Deus nos ama e Ele cuida de nós, o medo ele tem que perder esse poder. A Bíblia diz lá em 1 João 4,18, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, ele fala sobre isso, que quem tem medo é porque não foi aperfeiçoado no amor ainda. E o amor é quem? Deus é amor. O amor é uma pessoa. E é nessa pessoa, nesse amor perfeito, esse medo é arrancado. Porque nós fomos salvos pela graça. Então, nós fomos libertos disso. E aí, a graça, ela é essa ferramenta, né, vou usar essa palavra, que nos liberta disso, e ela também é responsável por tirar esse medo, por nos fazer compreender que nós estamos em Cristo. Amém? E que em Cristo nós não temos que ter esse medo de, tô condenado, tô salvo, tô condenado. Não. Amém? Nós estamos em Cristo, e o amor de Cristo, ele nos garante que estamos nele, estamos salvos. Glória a Deus. E aí eu trouxe como exemplo aqui, a passagem da mulher, né, pega lá em adultério, que está em João 8, verso de 1 a 11, né, eles flagraram ali, né, um caso de adultério, e aí os fariseus prontamente pegam essa mulher, e eles trazem ela, e aí eles chegam até o lugar onde Jesus estava, e aí eles chegam aqui, ó, acusando já, né, apontando, falando aqui, ó, pegamos essa mulher aqui no ato de adultério, e a lei, o que a lei está falando para fazer aqui? Ó? A lei está falando para a gente pegar pedra e jogar e apedrejar essa mulher, e aí eles queriam, né, testar Jesus, eles queriam botar Jesus à prova ali, e Jesus vai, né, com toda a sua graça manifestada aí, ele chega e fala para os fariseus, né, para os religiosos ali, bom, se você não tiver pecado, você atira a primeira pedra aí. Então, quem de vocês aí estiver tranquilo, pode pegar e começar a tirar as pedras. E aí, pouco a pouco, esses homens vão largando as pedras e abandonando, né? E aí a gente vê Jesus, ele dizendo para essa mulher, né? Para essa mulher que ela estava perdoada e para ela não pecar mais. Vá e não peques mais. Então, é a manifestação da graça de Deus aí sobre a vida dessa mulher pecadora. Amém? E aí, como um efeito prático, né, eu trouxe aqui, nós podemos vencer, na verdade o negócio ficou na frente aqui do meu negócio, só um segundo, aqui, nós podemos vencer os vícios, os maus hábitos, os medos, confiando em Deus, confiando que Deus ele nos fortalece, ele nos liberta desse lugar de pecado, amém? E ele também é responsável por tirar o medo, esse medo será que eu estou salvo, será que eu não estou salvo, esse medo dessa condenação. E se nós estamos em Cristo, o amor perfeito arranca todo medo. Amém? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Glória a Deus. Então, amém. Vamos para o terceiro. Bom,
transformação de vida, barra, né, santificação. Então, a graça, ela nos capacita, ela nos ajuda a viver essa vida santa e nos transforma a imagem de Cristo. Aí aqui é só um adendo, que santidade significa separado. Santidade não significa perfeição ou perfeito, não significa que nunca mais vai cometer nenhum tipo de pecado. Ah, eu sou santo, nunca mais pequei. Não, santidade tem a ver com ser separado, nós somos separados para o Senhor agora. Nós fazemos parte de uma nação santa, nós somos de um povo exclusivo de Deus, um sacerdócio real, amém? Então, é importante nós termos essa clareza, esse entendimento que a santidade, quando falamos, buscando santidade, buscando santificação, ela não tem a ver com eu sou perfeito. E aí, se por algum motivo, algum acaso, algum deslize, ocorrer algum pecado, aí, perdi a salvação, entra, né, a mente entra nessas coisas. Não tem a ver com isso. A gente vai estar falando disso mais à frente, mas, só para clarificar, santidade tem a ver com separação, amém? E aí, a santificação, que é o que a gente está falando aqui, né, que tem a ver com essa transformação da nossa vida, ela é um processo. Ela ocorre continuamente. Deus, ele vai nos transformando continuamente, para que nós, à medida que vamos sendo transformados, vamos sendo cada vez mais semelhantes, mais parecidos com Jesus. Amém? E aí eu trouxe até um ponto aqui, a diferença da salvação e da santificação, né? Ou seja, a salvação, ela está junto ali com a justificação, que é o primeiro ponto que a gente viu lá. Tem a ver com um ato único e completo de salvação feito por Jesus e acessado pela fé nele. Amém? Então, nós somos salvos nesse ato por conta da obra de Jesus, não tem nada a ver com a gente. Já a santificação, que é a continuação, né? O pastor Fernando ele até fala isso, né? São 3 etapas, né? Nós somos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos, né, na segunda vinda de Cristo aí de forma completa. Mas nós estamos falando aqui agora da santificação. Então, é esse processo contínuo que envolve o crescimento espiritual, vai envolvendo a nossa transformação à medida que nós vamos crescendo, entendendo mais e consumindo mais das escrituras, e entendendo mais de Deus e buscando mais, nós vamos cada vez mais sendo transformados nesse processo, amém? 2 Coríntios 3, no verso 18, a Bíblia diz assim, ó, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, como por um espelho, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós, hoje, contemplamos essa glória como por um espelho, né? Vai chegar um dia em que nós vamos contemplar face a face, mas ainda é nesse processo. E de glória em glória, nós vamos sendo transformados. Como o quê? Como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação, ela acontece por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ela vai acontecer através da oração, através do estudo da palavra, como eu disse, a exposição à pregação, o ensino, a obediência a Deus, a obediência à palavra do Senhor. Então, à medida que nós vamos caminhando nisso, nós vamos evoluindo, né? Sendo transformados de glória em glória. Amém? Glória a Deus. Aí o exemplo aqui eu coloquei Paulo, né, que passou aí de ser um perseguidor da igreja para um apóstolo cheio da graça e do amor de Deus. A gente pode ver essa história completa ali no livro de Atos, no capítulo 9. Amém? E como um efeito prático, essa graça, né, a manifestação da graça de forma prática nas nossas vidas, ela nos capacita a abandonar os pecados e viver de forma diferente, viver de forma santa, separada, refletindo Cristo, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Reage aí, gente. Fala comigo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Então, amém. Vamos lá. Terceiro, me perdi. Quarto, né? Capacitação para as boas obras. Bom, a salvação, ela não vem por obras. Amém? Mas a graça do Senhor também, ela nos impulsiona a praticar obras. Uma vez que nós somos salvos, agora nós temos esse entendimento, nós praticamos obras. Então, vou ler primeiro aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, a Bíblia diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que,
tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Olha só. Então, essas boas obras, né, que o próprio texto diz aqui, abundeis em toda boa obra, ela é fruto da graça. Então, um coração transformado pela graça que nós tivemos agora, vai gerar boas ações naturalmente. Nós fazemos as boas obras, nós servimos ao próximo, nós servimos na casa do Senhor, nós fazemos ações, né, boas obras, por conta de nós termos sido transformados. Amém? Glória a Deus. Exemplo, coloquei até o Zaqueu aqui, né, que está ali na história de Lucas 19. Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus, né, e ele acaba que Jesus fala, né, hoje houve salvação nessa vida, então Zaqueu foi salvo. E aí, como extrato disso, ele acaba devolvendo o que ele roubou e acaba ajudando os pobres. Ele transforma a vida dele, né, as coisas que ele tem depois em obras. Ele vai e restitui 4 vezes mais, ele vai e ajuda os outros. Então, aqui um exemplo da manifestação das obras após já termos sido salvos, amém? E aí, como um efeito prático, nós fazemos boas obras não para ser salvos, mas porque nós já somos salvos e nós desejamos glorificar a Deus através das nossas obras. Amém? Existe essa diferença aí. Nós não fazemos a obra visando conquistar algo. Nós fazemos as obras porque nós já somos alguém em Cristo. Glória a Deus. E fazemos isso para glorificar a Deus. Amém? Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Roberto, Efésios 2:8. Somos salvos pela graça por meio da fé e não pelas obras. No entanto, somos criados para realizar boas obras, que são uma consequência da salvação. É isso mesmo. O texto tem a ver com isso, exatamente. Então, a manifestação prática, né, da graça de Deus, ela também tem a ver com isso, com a nossa atitude, né, a externação das boas obras que nós realizamos. Amém? Glória a Deus, tranquilo? Reage aí. Deixa eu ver. Tem alguém comigo? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Capacidade de perdoar e amar. A graça, ela também nos capacita a perdoar e amar. Amém? Quando nós experimentamos a graça de Deus nas nossas vidas, né, nós aprendemos a ser mais misericordiosos com os outros e mais dispostos a perdoar e amar. Em Efésios, no capítulo 4, o versículo 32, a Bíblia diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, um exemplo, né, que eu coloquei aqui prático, é a parábola do servo impiedoso, que está em Mateus 18, do versículo 21 até o 35. Seria um texto muito grande para colocar aqui, depois vocês procuram aí a nota para ler em casa. Mas essa parábola, ela vai contar aquele servo que devia muito, e aí ele recebe o perdão dessa dívida, e aí ele acaba que ele sai lá, e aí ele tem um conservo que devia a ele muito menos, um valor insignificante perto do que ele devia, e ele não perdoa, ele não perdoa esse conservo, ele não aceita, e ele acaba sendo mal. E aí depois, no final da parábola, o texto diz que o Senhor, né, vendo que ele não foi, né, ele recebeu o tamanho, o perdão ali de uma dívida e não foi capaz de perdoar o próximo, que era muito menor, então ele acaba até lançado ali na cadeia e tem a dívida de volta. Então, tem a ver com isso, sabe? Nós fomos perdoados completamente por Cristo, de um perdão que seria imperdoável, de um valor imensurável, né, de dívida, de pecado, e o Senhor nos perdoou. Então, nós temos que ser compassivos com o próximo, nós temos que liberar perdão, nós temos que ser exemplo nisso, ser aqueles que perdoam, aqueles que amam. A nossa vida, né, o nosso relacionamento aí com o próximo, na parte do perdão e do amor, é a manifestação da graça de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é algo fácil, mas é que é algo possível, né? É algo que é uma escolha, é uma decisão que nós fazemos, e a graça, ela nos ajuda a
a ser essas pessoas, né? Ela nos capacita a sermos pessoas que perdoam e que amam. Amém? De forma prática, né, um efeito prático, nós aprendemos a perdoar quem nos magoou e a tratar os outros com amor e misericórdia. Amém, gente? Glória a Deus. Estão comigo? Glória a Deus. Amar e perdoar. Próximo, força em meio às dificuldades. A graça de Deus, ela nos sustenta em tempos difíceis. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É o texto de Paulo, né? É o mesmo texto aí do espinho da carne, que eu até coloquei aqui embaixo. E isso mostra pra gente, né, o texto de 2 Coríntios todo, né, do capítulo 12, do 7 ao 10, Paulo dizendo sobre isso, né, até que eu trouxe o verso 10 aqui embaixo, né, por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Esse texto, ele tem a ver com isso, sabe, nós, na nossa vida, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos enfrentar muitos momentos na vida que vão ser de problema, de necessidades, de dores, de dúvida, de medo, perseguições e tudo mais. Porém, a graça de Deus, ela também nos capacita a passar por isso. Ela nos capacita a ter força em meio a essas dificuldades. A graça de Deus nos basta, ela nos é suficiente, que é a manifestação de Jesus nas nossas vidas. É tudo o que o Senhor já fez por nós. E ter isso em mente, ter isso dentro do nosso coração, isso vai nos ajudar a ter essa clareza para enfrentar qualquer que seja a dificuldade que nós estejamos passando. O evangelho, sabe, ele não é uma promessa que muitas das vezes acaba sendo colocado assim de forma enganosa, venha vencer na vida, né? Venha que vai dar tudo certo, venha que você vai prosperar. Não tem a ver com isso. O evangelho tem a ver com Cristo. E Cristo, ele é tudo em todos. E ele está nas nossas vidas, ele nos salvou, ele nos ama, mesmo se nós estivermos passando por momentos de fraqueza, por momentos de dificuldade, por momentos de necessidade, por momentos de dor. Ainda assim, ele nos ama e nós temos que ter essa consciência, amém? Nós temos que entender isso e ter essa força no meio das dificuldades, que a graça do Senhor nos basta, nos é suficiente, amém? E que isso sirva para que nós possamos levar como uma lição para a vida mesmo. É claro que nesses momentos são os momentos mais difíceis de conseguir ter uma clareza na mente sobre isso. Normalmente é o momento onde nós deixamos a situação nos afligir, mas é uma promessa que o Senhor estaria conosco todos os dias, e Ele está, amém? Mesmo quando o cenário não é dos melhores, não é dos favoráveis, amém? E de forma prática, a graça de Deus, ela nos ajuda a enfrentar as dificuldades, sabendo que o Senhor, Ele nos sustenta. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia, vocês estão comigo? Reage aí comigo. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então, a graça, ela nos capacita aí e nos dá força no meio das dificuldades. E aí, o sétimo é o acesso a Deus e a uma vida de oração. A graça, ela nos concede, né, esse direito a não necessitar de intermediários. Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, a Bíblia diz: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso significa que nós não precisamos mais daqueles rituais que ocorriam no Antigo Testamento, no tempo da lei. Nós não precisamos de intermediários humanos, nós não precisamos daquele sacerdote que tinha que avaliar o cordeiro, que tinha que sacrificar o cordeiro para nos purificar. Nós não precisamos de nenhum tipo de intermediário humano colocado entre nós e Deus. Nós temos um acesso
que nós podemos nos achegar a Deus com confiança e com ousadia, e saber que Ele nos ama e nos recebe de braços abertos. Esse entendimento, às vezes, talvez assim, lendo ou falando de forma simples, não é uma coisa simples, é algo que talvez a nossa mente ela pode se condicionar a colocar. Às vezes, é possível que as pessoas elas coloquem intermediação. Para eu chegar a Deus, eu preciso de alguém, eu preciso de uma oração forte, eu preciso. Não, as lideranças, o pastor, ele é necessário nas nossas vidas, é uma bênção, e ele nos conduz a Deus, ele nos ajuda a Deus, mas nós temos o acesso direto a Deus. E nós não podemos ter na nossa mente que nós não temos o acesso direto, que nós precisamos de um intermediário no meio disso. Amém? O que o Senhor fez, a obra que Cristo fez, ela nos concede o acesso direto ao Senhor. Amém? E aí eu trouxe aqui, né, como o exemplo, né, Mateus 27, o véu do templo sendo rasgado. Isso simboliza o acesso livre que nós temos. Quando Jesus ele morre na cruz, e esse texto, né, de Mateus 27 é citado ali, isso aponta para aquele véu que separava, lá na velha aliança, né, na lei, separava o lugar santo do lugar do santo dos santos. E aí, isso quer dizer o quê? Que isso agora foi rasgado. Ele foi de cima para baixo, ele veio lá do céu para a terra, rasgado. Não é somente mais o sumo sacerdote que tem esse acesso uma vez por ano para entrar no Santo dos Santos. Não, eu e você somos uma nação santa de sacerdotes que temos acesso a Deus. E as nossas orações, elas chegam direto do trono de Deus. E nós temos esse lugar de relacionamento íntimo com o Pai. E que nós devemos permanecer e continuar buscando sempre aumentar e ter cada vez mais intimidade, amém? Então, de forma prática, a graça de Deus, ela concede, né, esse lugar, esse ambiente onde nós podemos orar com ousadia e com confiança, sabendo que Deus nos ouve e nos responde, amém? Nós podemos conversar com Deus como um Pai amoroso que Ele é, sabendo que Ele se importa conosco, amém? Que Ele nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, e Ele nos conhece desde sempre, Ele que nos fez, e Ele é o nosso Deus, amém? Então, a graça de Deus também, ela é, de forma prática, esse acesso, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E o último, 8º ponto, é a esperança e a vida eterna, amém? A vida eterna também não é conquistada, né, por obras, mas ela é recebida aí como esse dom gratuito de Deus. Romanos 6:23, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se dependêssemos de nós mesmos, nós estaríamos condenados, mas, pela graça de Deus, nós temos essa promessa de viver eternamente com Deus. Amém? 1 Coríntios 15, 51, 52, a Bíblia diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Aqui já está apontando para a transformação do nosso corpo glorificado, né? A segunda vinda de Cristo. Então, a graça também tem a ver com essa esperança da segunda vinda de Cristo, e tem a ver com a vida eterna, que é conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Então, de forma prática, né, a graça, ela é algo que nos dá essa esperança inabalável na vida eterna. Nós já conhecemos o final, amém? E isso nos livra da morte, nos livra do medo, isso vai nos dar a segurança da nossa salvação, isso nos lembra que o nosso sofrimento aqui na terra é passageiro, e isso nos motiva a viver para Deus, sabe? É quase que como Estevão ali, que estava prestes a ser apedrejado, e durante esse momento ali que ele estava finalizando a vida aqui, ele olha para cima e ele consegue ver esse dia, né? Ele consegue ver Cristo ali, assim, né? De pé ali, do lado de Deus, e é esse lugar, sabe? É essa esperança, é essa vida eterna. Um dia nós estaremos também sendo transformados de forma completa com o nosso corpo, e aí estaremos, de fato, de verdade, vendo, não mais por um espelho, mas face a face, a glória do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse é o 8º ponto.
E aí, como resumo do que nós vimos hoje aqui, a graça de Deus, ela não é um conceito teológico somente, né? Ela é uma realidade prática para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã, nossa vida de igreja, nossa vida em comunidade. E aí eu trouxe aqui os pontos, né? Ela nos salva, justifica as nossas vidas, ela transforma as nossas vidas, a graça nos capacita para realizarmos boas obras, a graça nos liberta do poder do pecado e do medo, da condenação, a graça nos ensina a perdoar e amar o nosso próximo, nos relacionarmos, né, de forma completa. A graça nos fortalece no meio das dificuldades, dos problemas, dos desafios. A graça nos dá o acesso direto a Deus. E a graça nos aponta para a vida eterna. Essa esperança no nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu queria ouvir vocês. Dúvidas, contribuições, comentários. Falem comigo, pessoal. Aleluia, glória a Deus. Então, Dina, tava refletindo aqui o que você estava falando, né? Enquanto o pessoal vai se organizando. A graça, todos os pontos que você trouxe, assim, se a gente fosse resumir tudo, eu acredito que a graça é nós acessarmos a Deus em todos os níveis. É você acessar a sua presença, como você mostrou lá na oração, né? Não tem mais medo, você tem paz com Deus, né? Mediante essa graça, mediante a salvação que vem através de Cristo, né? Então, você tem acesso à presença e você pode entrar, isso só vem mediante a graça. Você tem acesso à essência de Deus, porque aquilo que a lei não podia, que você não conseguia cumprir na lei por causa da sua natureza, agora pela graça você tem a possibilidade. Então, quando você vai e, e lê lá, né, como a gente leu aqui, falando sobre as boas obras, que nós fomos criados para as boas obras, né? Deus, ele desde sempre desejou que nós cumpríssemos a lei, no fundo, né? Mas como essência, como caráter, não por obrigação ou por troca, né? Que era o que a lei antigamente exigia. Agora, por amor e por graça, ou seja, por causa da essência dele. Antes eu não conseguia amar, agora eu amo porque ele me ama, então eu amo a ele, eu amo o próximo. Antes eu guardava rancor, não conseguia perdoar, agora eu perdoo porque ele me perdoou. Isso mediante a graça, ou seja, eu tenho acesso a realmente a essência e ao caráter de Deus que ele coloca dentro de mim, através do Espírito Santo, obviamente, mas isso vem mediante a graça, né? Então, como você colocou lá, né? Como você trouxe os pontos, né? Então, você agora consegue perdoar, você tem misericórdia, você tem amor, ou seja, é realmente o caráter e a essência de Deus dentro do seu coração, que você consegue cumprir. E, além disso, você tem acesso à força de Deus, porque você não vai mais pela sua força. Então, ela é uma graça capacitadora, tanto para vencer o pecado, quanto para vencer as dificuldades da vida. Então você tem acesso até a força do próprio Deus que vai atuar em você através dessa graça. Então, assim, essa aula nossa é para a gente refletir muito, porque a gente ouve muito sobre a graça, né? Mas ter a revelação do que é a graça, que vem através da fé, e essa fé, quando a gente fala, né, a graça e a fé estão vinculados, né? A gente precisa entender que a fé, ela é realmente você tomar posse com confiança e com a convicção de que tudo isso é verdade. E a gente só vai conseguir viver isso quando a gente realmente entender e pautar a nossa vida em cima disso. Então, a ideia da fé, quando fala de fé, e aí, né, porque a gente alcança a graça por meio da fé, né, é nós termos a convicção
a certeza e nos agarrarmos nisso como se a nossa vida dependesse disso realmente, que é a ideia da fé, né? Então, quando a gente compreende essa graça, mas não só compreende intelectualmente, como você nos apresentou aqui, mas a gente, de forma profunda, nos agarrarmos a essa graça, eu acredito que a nossa vida vai realmente ser transformada, porque nós temos acesso ao próprio Deus, né, através dessa graça no nosso interior, né? Seria isso, vamos dizer, né? Assim, é isso que eu fiquei refletindo quando você foi apresentando todos os pontos, né? E aquele texto de Tito, maravilhoso, né? Todos diversos pontos num texto só, muito profundo. Mas amém, é isso. Sim, cara, glória a Deus. Até anotei aqui, mandei no chat aí, um resumo bem legal. É isso mesmo, cara. A gente tem acesso a tudo, né? A gente acessa a presença, acessa a essência, acessa o caráter e acessa o poder, né? A força de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala aí, gente. Não tem vergonha não. A Cris comentou um negócio aí no chat, né? É. Essa firmeza que depende da nossa vida. Emunar fé. No original, Cris? É isso? Não. Emunar. Nunca vi esse termo, não. Não sei se é um termo, se só foi erro de digitação ou o que que é. Fala com a gente, Cris. É o que isso aí? Ele disse amém, glória a Deus. Isso. Calma aí, Cris, isso o quê? Entendi também. Pode dar aula, minha irmã, pode falar, não tem com medo não. Abre esse microfone aí. Ei, Renata, aqui tá um barulho. Peraí. É porque você estava falando, né, dessa fé, dessa firmeza que nos traz vida, né? E a palavra hebraica, se não me engano, é emuná, que é fé, que é essa firmeza, né? Que é a qual nós nos agarramos, né? É pela fé, é algo que realmente depende de toda a nossa vida, né? Que é pela fé. É isso. Ah, sim, não, Bem, é perfeito. A ideia da palavra fé em hebraico é essa mesmo. É como se você estivesse se afogando. Foi uma vez eu ouvi alguém explicando esse termo hebraico, né, de fé, é nesse sentido. É como se você estivesse se afogando, né? Você está morrendo, e aí você vê um toco de madeira e você se agarra nesse toco como, literalmente, sua vida dependesse disso. Você não vai explicar o toco, você não quer saber. Você vai se agarrar e confiar plenamente que aquilo ali vai, vai salvar a sua vida. E a fé que a gente precisa ter é essa fé, nessa graça que nós estamos falando, né? É a graça salvadora em Cristo, como se tudo dependesse disso. Então, e aí por isso que entra. Eu não vou confiar na minha força, eu não vou confiar no meu intelecto, eu não vou confiar nos meus bens, eu vou confiar nele, por meio dessa graça, né? E, e isso vem mediante a fé. Então é se agarrar a essa graça para a gente ter realmente acesso a isso tudo que a graça nos promete, né? E que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então a gente precisa. É realmente esse nível de fé que a gente precisa alcançar na graça, né? Dentro dessa graça. Então, é isso aí. Tô pensando, esses dias eu tô pensando muito sobre isso. Enfim, a fé mesmo, né? eu também. Sempre, eu tô estudando para dar essa aula, né? Porque, tipo, você vê todos os pontos, né? A gente fala assim, né? A gente acessa a graça por meio da fé. E a graça, ela é esse ponto que, né, nos capacita a viver tudo isso que eu tô falando, mas também tá completamente correlacionado e ligado com a fé, né? Então, por exemplo, a gente tem acesso a Deus. A gente precisa ter uma fé de que a gente está
assim, nas regiões celestiais, assentado com Cristo, e que a nossa oração está sendo direto com Deus Pai ao trono, no trono ali, de forma espiritual. Tem que ter uma fé absurda para a gente ter um entendimento acerca disso, né? A gente tá no meio da dificuldade, está passando por aquele problema, está passando pelo que quer que seja. A gente ter uma fé para entender que, apesar de tudo que a nossa realidade está nos mostrando, a nossa realidade em Deus é outra, e que o Senhor está ali nos sustentando, nos guardando, mesmo no meio da dificuldade, é necessário uma fé, sabe, extraordinária. Se a gente for tentar racionalizar com a nossa mente humana, de ver lógica, ou de encontrar soluções práticas né, e palpáveis, a gente não vai conseguir, né? Então, tudo isso, a questão da volta de Cristo, né, da esperança da segunda vinda, da vida eterna. Cara, tem que ter uma fé para isso, nós vivemos para isso, nossa vida é isso, né? O reino de Deus, né? Fé para perdoar. Cara, só quem já viveu aquele extremo de uma situação que você tem que perdoar uma pessoa que, na verdade, a vontade é matar, que entende, de fato, de verdade, a fé necessária para se colocar nesse lugar de perdoar alguém que você queria estar matando, né? Assim, né, de forma parafraseando, mas é bem isso, né? Todos esses pontos, né, a graça, ela nos ajuda a viver isso, cara, mas são pontos de fé, né? Tá muito ligado uma coisa na outra, né? Não, é isso, porque na verdade a fé é a nossa atitude para chegar nessa graça. Porque tudo isso que a gente está falando, a graça, a gente podia pensar assim, a graça é o grande cofre com todos os tesouros, todos os benefícios, tudo que o reino promete está na graça. E a fé é a senha para abrir esse cofre, né? Então a fé é a nossa atitude, né, para chegar no cofre, que está tudo lá disponível. Então a graça é aonde tudo isso se encontra, e eu vou chegar nisso por meio da fé, né? Nesse sentido, eu acho. Caraca, que analogia top, velho. Glória a Deus pela sua vida, Renato. Você é top, cara. Aqui, ó, a Érica comentou aqui, né? A fé nos transporta para o nível de comunhão com Deus profunda. Nós vivemos por fé, andamos por fé, olhamos por fé, vivemos o sobrenatural da fé. Tudo vem através da confiança que Deus está acessível a nós a todos os momentos. Glória a Deus por isso, glória a Deus mesmo. É isso. Aleluia. E como é fundamental, assim, né? Esse tema graça, ele é central no evangelho, né? Porque é tudo, né? A salvação, né? Para começar a ser um cristão e viver uma vida cristã, é a graça de Deus que está permitindo isso. Então, né, um tema central tem a ver com a graça, né? Que, né, colocando nesses pontos aí, né? A gente salvo, é transformado, a gente aprende a viver uma vida, né, de relacionamento, de obra e tudo mais. E é doido como, assim, o entendimento, ele é progressivo, né? A gente, às vezes, canta sobre a graça de Deus, a gente fala sobre a graça de Deus, a gente, é o favor merecido e tal, mas, assim, é um tema tão rico, tão profundo, espiritualmente falando, assim, em Deus, né? Que a gente vai mergulhando e vai cada vez mais aprofundando e entendendo uma revelação, né? Essa parte maior ainda da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Que a graça é tudo, né? Jesus. Então, é muito doido. Eu sou suspeito para falar, eu gosto bastante do tema. Glória a Deus. É por isso que você que está dando essas aulas. Mas é como você falou, né? É porque é isso. A graça é uma pessoa, é Cristo, né? Que é o que você, né, disse, e é isso, né? Que eu esqueci o texto, acho que você citou ele, né? Que a graça se mostrou salvadora para todos os homens, né? É Cristo se manifestando, né? Então, entender a graça, por isso que a graça é o fundamento mais importante da fé cristã mesmo. Porque, por isso que é importante essa transição que a gente estava, né, de todas essas aulas, de passar da lei para a graça,
Porque é na graça que alcançamos a Deus verdadeiramente. Que é o objetivo de tudo. Chegarmos a Deus, alcançarmos a Deus, conhecermos mais a Deus. E a porta de entrada é Cristo por meio da fé. Mas isso é graça. É entender que nenhum de nós temos realmente mérito algum em nada e que é a graça de Deus que veio nos dar acesso a Ele novamente, né? Por meio da graça. Então a graça é esse ponto central e nós começarmos um ano com esse tema foi fundamental, realmente providencial para a gente crescer em maturidade mesmo, porque crescer na graça é crescer na fé e crescer no reino, né? Por isso que é falar. Fala aí, Cris. Glória a Deus, né, por essa maravilhosa graça que se manifestou, que é a própria pessoa, né, de Cristo. E esse texto, Diran, ele é maravilhoso, né, eu amo ele também. Esse texto, ele é completo, né, e aí ele fala, né, que a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. E aí deixa bem claro, né, o texto, porque as pessoas usam a graça como onde habitou o pecado, superabundou a graça, né, e tipo assim, posso pecar, então porque já estou salvo mesmo, né, enfim, na verdade a graxa, né, como o pastor fala, e usando isso como uma bengala, mas a verdade é que esse texto aqui de Tito é muito claro, né, se manifestou, né, em Cristo Salvador, e nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, tipo assim, não tem isso não, né? Se a pessoa lê a Bíblia devagar mesmo, ela vai ver que realmente a graça realmente é maravilhosa e completa, né? Ela nos ensina, isso é muito maravilhoso, né? Ela nos ensina, né? Que é o próprio Cristo, né? Nos ensina a renunciar e a viver de maneira justa, piedosa, santa, enfim, maravilhosa graça. Enquanto, aí o texto fala, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, esse texto é muito maravilhoso. E eu acho legal que não é só eu que também vou, eu vou lendo, vou empolgando, vou chapando com o texto, eu fico, meu Deus, eu montando essa aula aqui, fui botando cor aqui, depois eu olhei e falei, meu Deus, esse tanto de cor aqui, será que o povo vai entender? Falei, glória a Deus, vai com esse monte de cor mesmo, que tá falando tanta coisa. Ele fala, cara, é um texto muito completo para a graça de Deus, né? Nossa, é muito doido. Aí você vê esses textos assim, quando Paulo fala sobre amor também, você vê que não pode ter sido uma cabeça humana, é muita inspiração do Espírito Santo. Para o cara falar em algumas linhas, basicamente tudo sobre a graça é muito poderoso. É realmente impressionante. Mas o que a Cris estava falando é isso. Quando você, por meio da graça, você acessa a essência de Deus. Não tem como você viver mais na graça, viver a vida antiga. Realmente é incompatível. A questão é essa. Se você realmente viver a graça, por isso que a aula passada, a ideia de que Cristo não veio abolir, mas que ele veio cumprir a lei, a ideia é que a palavra lá cumprir, ela veio trazer pleno entendimento, ou pleno preenchimento do que é aquilo. Ou seja, é a graça que realmente traz o pleno entendimento do que deveria ter, do que deveria ser a lei, que é viver essa plenitude. Então, viver essa plenitude só é possível na graça, que é a essência de Deus, é o caráter de Deus, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e no sentido de caráter e essência. Isso se perdeu por causa do pecado. A lei veio denunciar e a graça veio me permitir novamente viver isso. Por isso que viver a graça e por graça é incompatível a pessoa continuar vivendo as práticas antigas, porque essas práticas antigas veio pela acusação da lei. Agora, na graça,
você está tendo acesso à essência de Deus pelo Espírito para realmente não viver mais isso, é viver o caráter e a essência de Deus. Então você vai renunciar à impiedade e às paixões mundanas, que é incompatível com a essência de Deus que está dentro de você. E aí você passa a viver de maneira santa, justa e piedosa. Isso aí é a essência de Deus dentro de nós, né? Amém. Mais alguém, gente? Quer falar alguma coisa, comentar? Só tá quieto, né, esses dias. Olha lá. Roberta também tá quietinho. É verdade, ó, o pastor Carlos está quietinho hoje, a Cris falou, é verdade. Fala com a gente, pastor. Roberto, fala com nós. Só ouvindo. Besta demais. Dirão, é muita graça. Aí tá todo mundo refletindo sobre ela, entendeu? Eu acho que é isso. É. Amém. Mas amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então, pra gente encerrar? Você ora, Renato, pra gente? Eu oro, com certeza. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, adoramos o teu santo nome, Pai, te exaltamos por mais essa aula maravilhosa, Pai, que tivemos mais essa oportunidade de refletirmos mais sobre tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Essa graça que se manifestou salvadora, que nos resgatou, que nos libertou, que nos purificou, que nos deu acesso à presença do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, muito obrigado por essa graça. E o que eu peço é que todos nós, Pai, nós, cada um que está aqui, mas não só nós, mas toda a tua igreja, Pai, né, espalhado pela terra, Pai, venha realmente entender, compreender e viver essa graça. Graça e misericórdia, Pai, nos ajuda a vivermos realmente a graça que está disponível, Senhor, para nós. Que não venhamos desperdiçar as nossas vidas com aquilo que não tem valor algum. Mas que venhamos viver o que tem o maior valor que podemos alcançar, que é a tua graça, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Te louvo, te adoro, Pai, por essa aula. Que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco, Pai. Possamos refletir, Senhor, tudo aquilo que temos tido acesso, que o Senhor gere em nós mais fome e sede, Pai, pela tua palavra, para crescermos cada dia mais na graça e no conhecimento de quem tu és, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço, te adoro, te peço, Senhor, nos dê uma noite de paz, de descanso. O Senhor vem renovar nossas forças nessa noite. É o que eu te peço, Senhor. O Senhor vem estar conosco. Te peço, te louvo assim, em nome do Santo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus abençoe. E na paz.